nessa tarde, conversando com o Espírito Santo, e ele falou assim para mim, fale um pouco para as pessoas, compartilhe um pouco. E do jeito que ele compartilhou comigo, eu vou compartilhar com vocês de uma forma simples, para que todo mundo entenda como é ser cheio do Espírito Santo. Você gostaria de saber como é ser cheio do Espírito Santo? Como faz para ser cheio do Espírito Santo? Primeiro, uma coisa você precisa entender, que você só pode ser cheio do Espírito Santo se você estiver vazio. Porque como você vai ser cheio do Espírito Santo se você já está cheio do mundo? Se você já está cheio das coisas do mundo. Você só pode ser cheio se você estiver vazio. E então você conseguirá ser cheio do Espírito Santo. Por exemplo, isso aqui é um copo. Faz de conta que esse copo representa a sua vida. Sua vida espiritual. Você é um vaso nas mãos do oleiro. Faz de conta que esse copo é um vaso. É você, representa a sua vida espiritual. E esse copo só poderá ser cheio se ele estiver vazio. Agora, se esse copo que representa a sua vida espiritual estiver cheio de pecadinhos de estimação, cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de tantas coisas, você conseguirá ser cheio do Espírito Santo? Não. Você só pode encher algo se esse algo estiver vazio. E assim muitas das vezes na nossa vida. Muitas pessoas querem ser cheias do Espírito Santo, mas estão cheias do mundo. Estão cheias de coisas aqui da terra. Então, por exemplo, você aceitou a Jesus. E então você começa o processo de se esvaziar do mundo. Você começa a orar, você começa a jejuar, você começa a renunciar, você começa a se santificar. Então o que vai acontecendo? Você vai se esvaziando de você e você vai sendo cheio do Espírito Santo. E quanto mais você for se esvaziando de você, mais cheio do Espírito Santo você vai se tornar. Através de oração, jejum, santificação, renúncia, você vai se enchendo do Espírito Santo. E quando o vaso estiver cheio, imagine que você chegou até em cima, você foi cheio do Espírito Santo, você renunciou, você santificou, você orou, você jejuou e você foi cheio do Espírito Santo. Imagine que você chegou até aqui em cima, cheio do Espírito Santo. Só que o que acontece? Quando você for cheio, você for renunciando seus pecadinhos de estimação, for quebrando seu orgulho, a vaidade, se você for liberando perdão, você for se esvaziando de você for sendo cheio do Espírito Santo, aí você vai chegar aqui em cima, na borda. Aí acontece um processo que muitos não entendem. Acontece um processo. Deus começa a te provar. E você vai ser provado por Deus nas 3 áreas. Financeiramente, emocionalmente e espiritualmente. Você vai passar por uma grande provação de Deus. Lembre de uma coisa, tentação vem do diabo, provação vem de Deus. E muitas das vezes Deus vai te provar para você ser aprovado por Deus. Lembra de Jó? Jó foi aprovado por Deus. Ele passou pela provação. E antes de passar pela provação, ele dizia assim, antes da provação, eu conhecia Deus, o Senhor de ouvir falar. Mas depois da provação, eu te conheço, porque os meus olhos te veem. Eu conheço o Senhor mais profundamente. E a aprovação serve para isso, para a gente se conectar mais com Deus. E muitas das vezes, quando você se converteu, aceitou a Jesus, você começa a se esvaziar de você e se encher do Espírito Santo. Só que aí chega um tempo que esse vaso, ele enche. Aí você chega nessa aprovação de Deus, Deus te prova. E se você for aprovado, você entrará no primeiro nível da unção. Quando você for cheio do Espírito Santo, Deus remover o mundo de você, você vai sendo cheio do Espírito Santo. E quando chegar aqui, Deus vai te testar, Deus vai te provar. E se você for aprovado, você entrará no primeiro nível da unção. Só que muitas das pessoas não entendem. Aí diz assim, mas agora que eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou buscando a Deus, parece que vem uma provação que eu não sei explicar. Lembra? Deus está te provando, porque Ele quer levar você para um novo nível espiritual. Você precisa ter estrutura espiritual. E quando chega nessa aprovação, e quando você é aprovado, vamos dizer que você passou pela aprovação de Deus e foi aprovado, o que acontece? Há um rompimento no mundo espiritual. O seu vaso espiritual, ele se expande. Por quê? Porque Deus está dando-te estrutura espiritual. Porque muitas das vezes a aprovação vem para quê? Para nos estruturar espiritualmente falando. Então o que acontece? Quando você chega aqui, você for aprovado por Deus, esse vaso espiritual, ele se rompe. Aí ele se torna um vaso maior, por exemplo. Ficou um vaso maior. Para quê? Para caber mais do Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo é tão grande, tão grande, tão grande, que ele precisa sempre ir rompendo o nosso ser espiritual para caber mais dele. Então você entrou no primeiro nível da unção. Aí começa de novo do zero.
a se encher do Espírito Santo. Aí você vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. E esse é um processo. E muitas das vezes você vai ter que ir de novo liberando perdão, renunciando. É uma renúncia diária. É diariamente você precisa ir lá se santificando e buscando a Deus e crescendo em comunhão com Deus, para que esse vaso vai sendo cheio do Espírito Santo. E cada novo nível de unção, o seu vaso vai ser aumentado. E cada novo nível de unção que você for entrar, maior Deus vai te vamos dizer, aumentando a sua estrutura espiritual para que você possa receber mais de Deus, mais de Deus. Porque imagine, se você não passar por esse processo de estrutura espiritual, imagine Deus colocar tudo de uma vez sobre você, a unção, o poder. A gente não aguenta, a gente não suporta, muitas das vezes a gente não tem estrutura espiritual para receber a autoridade de Deus, unção, dons espirituais. Então a gente precisa passar por esse processo de amadurecimento espiritual, e a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai se desenvolvendo, aí os dons vai vindo, a unção vai vindo. Por quê, irmãos? Porque tudo é do Espírito Santo. A unção vem do Espírito Santo, os dons vêm do Espírito Santo de Deus, tudo vem dele. Por isso que cada dia a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. E conforme a gente for sendo cheio do Espírito Santo, mais a unção dele vai fluindo na nossa vida, mais os dons espirituais serão aperfeiçoados na nossa vida, mais autoridade espiritual a gente vai ter, sendo cheio do Espírito Santo. Mas é um processo, lembra? É um processo gradativo. Você vai sendo cheio, 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 cheio. Aleluias. E quando chegar aqui, novamente, você vai passar por um processo de Deus. E se você for aprovado, você entrará para um novo nível de unção. Mas tem pessoas que dizem assim, mas irmã, parece que a minha vida não muda. Ou seja, às vezes você está no primeiro nível da unção, que é um nível mais fácil. Só que você nunca é aprovado pela aprovação de Deus, por esse teste de Deus. Então você fica sempre aqui, sempre nesse novo nível. Por quê? Porque muitas das vezes o processo de Deus dói. Eu não vou mentir para vocês, não, é doloroso mesmo. Deus vai tocar muitas das vezes naquela área que a gente não quer que Deus toque, e Deus vai tocar. Por quê? Porque Deus quer te dar estrutura espiritual. Deus precisa de capacidade, Deus precisa moldar o vaso em todas as áreas. Deus precisa nos moldar em todas as áreas. Para quê? Para que lá na frente a gente não caia, não venha se perder no meio do caminho. Por isso que a gente precisa passar por esse processo de Deus. E é um processo contínuo, é todos os dias, todos os dias. Irmãos, entenda uma coisa. Sabe o que faz Deus ungir uma pessoa? Sabe o que Deus faz? O que faz Deus ungir uma pessoa? Lembre-se de uma coisa. Imagine Deus lá no céu. Deus está lá no céu. Imagine Deus agora lá no céu olhando para você. Deus fica 24 horas olhando para você. Entenda uma coisa, Deus não se impressiona com a sua oração. Deus não se impressiona com as nossas orações. Deus não se impressiona com o nosso jejum. Deus não se impressiona com a nossa santificação. Não, isso não impressiona Deus. Isso são ferramentas para chegar perto de Deus, para ter comunhão com Deus, mas isso não impressiona Deus. Sabe o que impressiona Deus? É o nosso coração. É o que a gente faz quando ninguém está olhando. Sabe quando ninguém está olhando? A nossa atitude, o nosso comportamento, o nosso coração, é isso que impressiona Deus. Deus está olhando você quando ninguém está olhando. Porque é fácil você ir na igreja e frequentar a igreja, orar e jejuar e você fala assim, Deus, aí Deus está te olhando. Ele está te olhando. Mas Ele também está te olhando quando você não está orando, quando você não está jejuando, quando você não está na igreja. Aí Deus continua te olhando também. E Deus está olhando para o quê? Para o seu coração. Deus está te olhando como você se comporta no seu dia a dia. Adianta ficar 2 horas orando? Se no seu dia a dia você não trata bem o seu marido, não trata bem a sua mulher, não trata bem os seus filhos, adianta? Deus está vendo. Deus diz, nossa, mas ali ele estava orando, fazendo uma oração tão bonita, mas agora, olha como ele está se comportando. Olha como é o coração dele diante das coisas. É uma pessoa que só fica falando mal dos outros, uma pessoa que só fica arrumando confusão, fica brigando. E Deus está sondando tudo isso. E Deus está sondando os corações. E Deus está à procura, não de homens e mulheres que ficam só orando e jejuando, não. Isso são ferramentas para ter comunhão com Deus. Deus está olhando para o coração. Deus está procurando homens e mulheres segundo o seu coração. É isso que Deus está procurando nessa última hora. E quando Deus acha homens e mulheres segundo o seu coração, são essas pessoas que Ele vai ungir. São essas pessoas que recebem a unção de Deus. Como eu sempre digo, Deus só vai confiar a você a unção quando Ele puder confiar em você. E Ele vai confiar através da atitude do seu coração. Como o seu coração comporta no dia a dia. Através de uma afronta, como você reage
diante de uma afronta, diante das pessoas falando mal de você, como vai comportar o seu coração? Diante de uma luta, de uma crise financeira, como se comporta o seu coração? Será que seu coração tem fé? Será que realmente o seu coração é um coração que ama a Deus? Ou só quando está na frente das pessoas, faz uma oração bonita, uma pregação bonita, canta bonito, mas o seu coração só Deus conhece. Só Deus conhece e Deus está sondando os corações. Deus unge pessoas simples. Deus unge pessoas comuns. Mas essas pessoas têm um coração segundo o coração dele. Um coração segundo o coração dele. Por isso, se você quer ser ungido por Deus, se você quer ser cheio do Espírito Santo e receber a unção de Deus, você precisa cuidar do seu coração. Você precisa orar, jejuar, santificar. Isso são ferramentas, como eu disse. Mas o princípio de tudo, você precisa guardar o seu coração. Você precisa purificar o seu coração, porque a Bíblia diz que os puros serão os puros de coração que verão a Deus. Então, se você quer, guarda essa chave no seu coração, essa chave espiritual. Se você quer ser ungido por Deus, cuide do seu coração. Não deixe mágoa entrar no seu coração. Não deixe o orgulho subir no seu coração. Não deixe a vaidade entrar no seu coração. Não deixe que nada e nem ninguém venha corromper o seu coração. Tenha um coração puro diante de Deus. Tenha um coração que ama a Deus sobre todas as coisas. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração, proteja o seu coração. Que quando Deus olhar para a terra, Ele não vai olhar e não vai se impressionar com a sua oração, mas Ele vai olhar para o seu coração. E se Ele vê que é um coração sincero, se Ele vê que é um coração puro e verdadeiro, são essas pessoas com coração puro, verdadeiro, sincero, que Deus vai ungir. Que a unção dele virá sobre essas pessoas que guardam o seu coração. Então, como a Bíblia diz, sobre tudo o que deves guardar, guarda o seu coração. Amém? Guarda o seu coração. Se você quer ser ungido por Deus, tudo faz parte. Oração, jejum, renúncia, santificação. Isso faz parte. Mas o princípio de tudo que vai fazer Deus ungir a sua vida é o seu coração. Deus vai olhar para o seu coração. Deus vai sondar o seu coração. Porque ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. Deus nos conhece melhor que nós mesmos. Por exemplo, você sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça? A gente não sabe quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça. Mas a Bíblia diz que Deus sabe quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça. Por quê? Porque Deus conhece nós melhor que nós mesmos. E ninguém engana Deus. Como diz Daniel 2:22, que Deus revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Aleluias. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Aleluias. E entenda uma coisa, irmãos. Muitas das vezes as pessoas olham, entenda uma coisa. Você pode copiar a roupa do pregador. Você pode copiar a fala do pregador, você pode copiar a mensagem do pregador, mas não tem como copiar a unção. Ou Deus ungiu, ou Deus não ungiu. Ou Deus ungiu, ou Deus não ungiu. E se Deus ungir a sua vida, está ungido. Amém? É apenas um resumo de como ser cheio do Espírito Santo, de como ser ungido por Deus. Então, entenda uma coisa, se você quer ser ungido por Deus, o Espírito Santo está pedindo para me repetir de novo, guarde o seu coração. É através do seu coração. Lembra Davi? Deus escolheu Davi, não pela aparência, não pelo intelecto. Deus ficou o quê? Sondando Davi no dia a dia. E Deus disse para Samuel, achei um homem segundo o meu coração. E nessa última hora, Deus está procurando homens e mulheres segundo o seu coração. Amém?